Você sabe o que é um servidor? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano e vamos dar início aqui a um novo módulo. E hoje nós vamos começar a falar sobre servidores. Então, o que é um servidor? Não sei. Um servidor é o principal computador que vai estar fazendo o gerenciamento e a disponibilidade de algum serviço ou dispositivo em uma rede. Esse computador é o principal componente dessa infraestrutura. Ele vai estar disponibilizando duas coisas. Primeiramente, um serviço, daí vem o nome servidor. E o que quer dizer, o que é esse serviço? O serviço ele vai estar disponibilizando algum tipo de conexão para arquivos, dispositivos, discos, impressoras, banco de dados, acesso à internet, entre outros serviços. Daí vem esse nome servidor. E ao mesmo tempo, ele vai estar gerenciando. Ele pode gerenciar o dispositivo que vai ser acessado, permitir ou negar acesso de usuários, fazer controles de senhas e também fazer o gerenciamento do horário e do dia que esse acesso vai ser permitido ou não. Bem louco! Então, em uma infraestrutura de rede, principalmente uma rede de grande porte, ou até mesmo de empresas de pequeno porte a grande porte, você vai encontrar a presença desse principal computador chamado servidor. Esse principal computador ele vai estar fazendo a concentração de informações e também ele vai fazer a veia arterial, vai fazer pulsar nessa veia arterial aí dados para alimentação dos demais dispositivos. Um exemplo que eu posso citar é, por exemplo, um hospital. Em um hospital você pode encontrar um servidor onde vai estar ali registrado o prontuário dos pacientes, as medicações, o controle de estoque, os dados de secretaria, até mesmo os dados financeiros. Então, você vai encontrar hoje em dia basicamente dois tipos de servidores. Você vai ter o servidor local e o servidor remoto. O servidor local é esse servidor que participa da infraestrutura local dessa rede. Ele vai estar no mesmo ambiente, conectado através de cabos e dispositivos de concentração, para que possa disponibilizar algum tipo de serviço ou dados para os demais computadores. Por outro lado, você vai ter o servidor remoto ou servidor virtual, que são servidores que não participam localmente da infraestrutura de rede e na grande maioria das vezes esse servidor fica conectado a um serviço via internet. Então, geralmente, esse servidor, as empresas alugam, pagam esse domínio para que ali fique registrado as informações dessa empresa. Independente que seja um servidor local ou um servidor remoto, ele vai passar aí por dois quesitos em relação à segurança. Você vai ter a segurança local e a segurança virtual. A segurança local é a segurança que você vai ter para poder trabalhar as restrições de acesso a essa sala desse servidor. Então não é qualquer pessoa ou qualquer credencial que vai ter acesso a esse computador. E até mesmo para uma manutenção desse computador, os cuidados precisam ser muito específicos e muito redobrados, inclusive seguindo um manual de orientação de boas práticas para que esse serviço seja feito. Por quê? Qualquer erro, no caso mínimo que seja, você pode estar aí comprometendo a infraestrutura de dados dessa empresa, até mesmo retirando o servidor do ar. E se no caso corromper algum tipo de arquivo, é o dano mais severo, porque todas as informações que se encontram ali têm o mesmo peso em relação à importância. É verdade. Pega, por exemplo, se você perder as informações por exemplo, referente ao fisco, que são informações contábeis, que são direcionadas para a Receita Federal, onde, caso isso seja perdido, a empresa ela pode ser acusada de sonegação, respondendo o processo e até mesmo sendo fechada. O acesso a esse servidor, como eu falei, ele precisa ter uma credencial especializada. Então, somente o administrador da rede ou administrador do servidor vai poder ter acesso a esse local. Então, essa sala ela precisa ter aí um acesso restrito, ela precisa estar separada,
climatizada e com os equipamentos dedicados a esse servidor. Do outro lado, no servidor virtual ou servidor remoto, essa infraestrutura ela pertence ao que nós chamamos de data center. Então, geralmente, uma empresa que oferece esse tipo de serviço, exemplo, Microsoft, Google, Cisco, eles vão ter aí um time, um conjunto de servidores, todos eles dentro de um local específico, e o acesso vai ser feito via internet. Então eles vão disponibilizar esse tipo de equipamento através de um acesso remoto, ou seja, não local, para que você possa armazenar as informações dessa empresa. Os servidores eles podem atender várias categorias. Você vai ter aí o servidor de arquivo, onde você vai ter o armazenamento de documentação. Você vai ter também, por exemplo, um servidor para distribuição de IP, que é o chamado servidor DHCP, e com isso nós vamos fazer a identificação dos computadores que vão estar fazendo parte dessa rede. Temos aí o servidor web, que vai ser responsável por fazer o gerenciamento de acesso remoto. O servidor de impressão ele vai fazer o controle de qual impressora vai atender qual departamento, inclusive fazendo restrição de dia, horário e quantidade de folhas que irão ser utilizadas. Servidores de domínio que vão fazer aí o controle dos usuários que vão se conectar nessa rede, restringindo inclusive por login, por senha ou por máquina, dentre vários outros serviços. Obviamente, um servidor ele pode atender a vários tipos de serviços, mas uma dica e uma orientação de boas práticas para esse tipo de configuração é que cada servidor atenda um tipo de serviço separadamente. Se uma empresa ela vai ter aí um servidor de controle de acesso e um servidor de armazenamento de arquivos, o ideal é ter 2 computadores para que ele possa fazer esse tipo de gerenciamento. Por quê? Se você concentrar vários serviços em apenas um servidor e esse servidor der algum tipo de problema ou sair do ar, você automaticamente vai perder todos os serviços que ele vai estar fazendo esse gerenciamento ou que ele vai estar disponibilizando para a rede. Então, o ideal, segundo as boas práticas, por exemplo, nós temos aí as boas práticas da CCNA, da PMBOK, né? Que traz aí um manual com todos os passos e documentação que nós vamos abordar sempre de pouquinho em pouquinho em cada vídeo, para que você possa montar o servidor da melhor forma possível. Então, uma coisa que eu vejo que é um erro muito fatal são 2 coisas na verdade. Primeiro, concentração de vários serviços em um único computador. Como eu falei para vocês, se esse computador der algum tipo de problema, automaticamente você vai perder todos os serviços que ele vai estar fazendo o gerenciamento. Segunda coisa, não é colocado disponível um servidor ou um disco para backup. Então, se esse servidor tiver algum tipo de problema, simplesmente você não vai ter uma reserva para poder colocar no lugar. É a mesma coisa que você ir para a estrada para fazer uma viagem de carro sem levar o seu pneu step. Se por acaso esse pneu furar, você não tem outro para poder substituir. Acelera muito, devagar. E por isso, nós chamamos esse tipo de arquitetura de rede chamada de arquitetura cliente-servidor, onde você vai ter esse computador que vai estar centralizado, gerenciando algum tipo de serviço ou compartilhamento, e os demais computadores conectados a ele nós chamamos de computadores cliente ou estação de trabalho. Da mesma forma que esse computador é um computador diferenciado, ele vai ter aí uma estrutura de hardware diferente. Ele não vai ser um PC doméstico, ele vai ser um computador direcionado para esse tipo de serviço. Então ele vai precisar principalmente de alto armazenamento e velocidade para a resposta da requisição do computador cliente a ele. Não estou falando de um computador gamer, mas a configuração desse servidor é bem parecida com esse computador gamer. O que nós não colocamos, pelo menos na grande maioria das vezes, é a questão da presença de uma placa de vídeo, né, que é exatamente o componente principal de um computador gamer. A não ser que esse servidor ele vai fazer o armazenamento de streaming.
O que é o armazenamento de streaming? Armazenamento de imagem. Qual o exemplo que eu posso citar para vocês? Por exemplo, um servidor que vai fazer o armazenamento de câmeras de segurança. Isso você vai encontrar em vários locais. Transportadoras de valores, bancos, condomínios. Então, se esse servidor precisar de fazer o armazenamento de imagem, ele vai precisar de ter aí uma câmera, uma placa de captura, para que ele possa estar conectado às câmeras e conseguir fazer o armazenamento com uma qualidade ideal de imagem. Para quê? Para quando for necessário ter acesso a essas imagens, poder fazer algum tipo de verificação, averiguar algum tipo de informação em uma câmera. Isso nós vimos de forma muito contínua, por exemplo, em telejornais, onde, por exemplo, Polícia Civil ou algum tipo de investigação solicita as imagens da câmera daquele local. Por outro lado, da mesma forma que você precisa de ter os componentes direcionados a esse servidor, como eu falei, ele não vai ser um computador doméstico, também ele terá um sistema operacional específico para ele. Geralmente, o que é correto não é colocar sistemas operacionais domésticos para esse servidor, como por exemplo, Windows 7 ou Windows 10. Esse tipo de sistema operacional, geralmente nós vamos utilizar o Windows Server, que vocês vão ver aqui desde a sua instalação e também a sua configuração para alguns servidores que eu vou passar para vocês. Um exemplo que eu posso dizer nós vamos fazer a montagem através do Windows Server para servidor de arquivo, servidor de domínio, servidor DHCP, servidor FTP, trabalhar com Active Directory, DNS e por aí vai. Um outro sistema operacional que ganha um destaque muito grande para esse tipo de serviço é o sistema operacional Linux. Ele é muito criticado de uma maneira equivocada. Por quê? O sistema operacional Linux ele foi desenvolvido para atender algum tipo de serviço. E o serviço que ele foi desenvolvido não é direcionado para computadores domésticos. Ele é um sistema operacional direcionado para empresas. Apesar do que nós temos aí sistemas Linux que são utilizados em escolas e também para casas. Mas cada caso é um caso. Geralmente, o sistema da Microsoft, por exemplo, o Windows 10, ele já é direcionado inteiramente para uso doméstico. Do outro lado, o Linux, nós precisamos verificar qual é o sistema que nós vamos utilizar. E nós temos aí o que nós chamamos de distribuições. Hoje nós temos mais de 500 distribuições ativas desse sistema operacional. Então, se você acabar pegando uma distribuição direcionada para uso empresarial e colocar no seu computador de casa, a coisa não vai encaixar. Um detalhe sobre esse sistema você não vai conseguir, por exemplo, colocar jogos e até mesmo o acesso à internet através do Firefox é muito direcionado. Então, esse tipo de sistema, para você trabalhar com segurança, é o ideal. Então, o sistema Linux é um sistema mais utilizado para servidores ao lado do Windows Server, para que você possa fazer também o controle e o gerenciamento das informações e também dos acessos que vão ser direcionados para esse servidor. E detalhe, também nós vamos ver Linux também nesse modo. Outra coisa também que é importante é a questão da segurança desse servidor. Então, num servidor, você não vai utilizar, por exemplo, um sistema operacional craqueado, que é aquele sistema operacional cópia que você utiliza ativadores para ele poder funcionar. Geralmente, os sistemas operacionais para servidores nós trabalhamos com licenças pagas e todos os programas relacionados à segurança ou todos os programas que nós vamos utilizar para disponibilização do serviço são programas originais, pagos licença para que você tenha um suporte técnico do fabricante e também que você consiga ter atualizações nos tempos corretos. Porque um sistema operacional exposto, ele vai também deixar exposto a informação e também os usuários que estão conectados a ele. E é um prejuízo muito grande para a empresa ter os seus dados roubados. Então imagina um servidor de um banco, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, ele ser invadido. Imagina o que o invasor vai ter de informação se ele conseguir burlar a segurança desses servidores. No mínimo, assim, por baixo, ele vai conseguir ter acesso à documentação, aos nomes, às contas de
todos os correntistas ou as poupanças vinculadas a esse banco. E se ele tiver acesso a uma conta corrente ou uma conta poupança, certamente também ele terá acesso ao valor que estará depositado nesse local. Fala, não me diga! Então o que nós vamos fazer no nosso próximo vídeo? Nós vamos começar a fazer a instalação de um sistema operacional para servidor. Então algo que você não pode perder no nosso próximo vídeo, tá? Então dá uma assistida lá, ou então espera a próxima semana para a gente poder estar debatendo, beleza? E também eu vou deixar aqui disponível esse questionário para você poder responder e mandar para mim. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham entendido as noções básicas de servidores e eu aguardo vocês no nosso próximo conteúdo. Então valeu, até mais, tchau, tchau!